né? Então, gostaria já de agradecer aqui, né, a presença da doutora Luciana Ferreira. Eu não vou falar seu sobrenome, porque eu vou errar. Schwandner, é isso? Luciana Schwandner Ferreira. É um prazer tê-la aqui, né? Mesmo que virtualmente. Espero que possamos nos encontrar depois fisicamente, mas agradeço muito sua participação, né? Então, a gente vai dar início. E a gente vai fazer, já só para vocês se preparando, né? Mas acredito que você já tenha participado de outras bancas. Em geral, o membro externo, né, é o que vai fazer primeiro as arguições. Então, vai ficar na sequência você, né? Primeiro, depois eu, como membro da banca, também vou fazer a minha arguição. Em seguida, a Silvana, como orientadora, vai também fazer seus comentários, tá? Aí, Luciana, você vai ter o tempo que você precisar para fazer isso, a gente não vai ficar regulando o tempo aqui. Então, a gente dá início aí à defesa da proposta de tese do Bruno Adorno, né? O Bruno tem aí cerca de uns 30 minutos, 35, né, para fazer a apresentação. Título da tese dele, da proposta, né, é Distributive Urban Green Equity to Face Rising Temperature in Global South. Bom, então é isso, a gente pode dar aí início, Bruno, à vontade. E compartilhar a tela, vocês estão vendo a minha tela cheia? Sim. Ok, então, qualquer problema, por favor, me avise. Bem, então, bom dia a todos. É um prazer estar aqui defendendo essa proposta de tese. Agradeço a participação dos membros da banca para avaliar essa proposta intitulada, então, a distribuição equitativa do verde urbano, mediante o aumento de temperaturas no sul global, e é orientada pela doutora Silvana Amaral. Passando. Foi. Então, começo pela grande motivação do estudo, que relaciona os benefícios, né, da vegetação, especialmente para ajudar a população a se adaptar contra o calor urbano. Então, esse verde urbano, que eu chamo no título, né, eu me refiro à vegetação de diferentes portes, como vegetação arbórea, herbácea arbustiva, que está em meio, né, à nossa paisagem urbana. Então, essa vegetação ela contribui com a evapotranspiração, diminuindo a temperatura do ar. Em experimentos em uma avenida totalmente coberta por árvores, a gente tem normalmente uma umidade relativa do ar superior e temperatura do ar inferior em relação às áreas vizinhas. E um outro efeito, além da evapotranspiração e mais palpável, entre aspas, para a gente, seria o efeito da sombra, né, que a gente vê diretamente como ela bloqueia a radiação solar. Em estudos mais recentes, a gente vê até a sensação térmica sendo até menos 15 graus relacionado a ambientes totalmente expostos ao sol. Então, outros elementos, além da vegetação, participam dessa dinâmica do calor no meio urbano, né? Esse calor que está na forma de calor sensível, mais associado a infraestruturas construídas, aquecendo a temperatura de superfície, a temperatura do ar, na forma de calor latente, participando nos processos de evapotranspiração da água, evaporação da água, evapotranspiração, no caso das plantas, o calor que é armazenado também nas infraestruturas construídas e normalmente liberados também à noite, né, dando esse efeito de ilha de calor, e também transportado pelo vento. Então, mediante tantas paisagens diferentes, né, nos meios urbanos, aí, a gente pode imaginar, é razoável pensar que a vegetação pode ter importâncias distintas também para ajudar a resfriar essa temperatura, né? Então, áreas que têm mais sombreamento dos próprios prédios, facilita essa caminhabilidade das pessoas. Ao contrário, quando muito expostas ao sol, talvez é onde a vegetação mais deveria estar presente, né, cumprindo esse papel de oferecer sombra, enfim, prover ambientes mais amenos. E quando a gente fala em relação a essa necessidade de planejamento urbano para adaptação ao calor, é importante lembrar
duas razões para a gente ter um olhar cuidadoso para o sul global, né? Uma é com relação a teorias de justiça climática, né? Então, mediante esse aumento de gases de efeito estufa que a gente né, tem registrado, especialmente após a Revolução Industrial, que tem intensificado o aquecimento global, né? É um efeito né, que foi proporcionado especialmente após esses avanços da indústria e da tecnologia visto nos países do norte global, a custa de muita exploração histórica, né, nos países do sul, que tem levado a essa grande também desigualdade econômica entre essas regiões do planeta. E o sul, que normalmente carece de mais infraestruturas, há estudos que apontam a chance de, até o final do século, serem os principais impactados por frequentes dias, né, de muito calor relacionado à morte, né? Esse estudo de Moura e colaboradores traz dados de episódios de calor extremo que foram registrados principalmente no norte do planeta, mas dos dados climatológicos, quando eles projetam, né, para futuros cenários de aquecimento global, especialmente na região tropical e equatorial, que tende a ter calor constante, espera-se que essas mesmas condições estejam presentes, então, no sul do planeta, constantemente, em quase todos os dias do ano, né? Então, é preocupante esse cenário. E quando a gente fala de justiça climática e traz a vegetação explicitamente para esse debate, né, é importante a gente atentar a estudos que trazem sobre o papel da equidade distributiva do verde urbano. O que seria isso? É entender não só como a vegetação urbana é distribuída, mas também qual população está tendo mais acesso, está mais próximo a vizinhanças, a bairros com mais vegetação, né? Então, grupos de importância, né, de interesse especialmente, são aqueles que podem ser mais carentes desse serviço proporcionado pela vegetação, né? E falando de Brasil e desse aspecto do calor, podemos citar com relação à faixa etária grupos de idosos, crianças, adolescentes, a população indígena, pretas e pardas, as mulheres chefes de famílias, pretas e pardas, também população que vive em áreas mais precárias, que carece de educação. São todos grupos que normalmente são associados, né, a uma desvantagem socioeconômica em acesso a sistemas de saúde, enfim, então, um auxílio, né, nesse planejamento urbano para ajudar a adaptação seria prioritário para grupos como esses. Mas esses estudos, normalmente, com relação à equidade distributiva, né, do verde urbano, querem refletir esses vários serviços e ecossistemas da vegetação, não só especificamente, por exemplo, que estamos tratando aqui, que é a regulação da temperatura, que também pode ser impactada, né, pela paisagem. Então, para trazer para esse contexto de análise, esse sistema de classificação chamado zonas climáticas locais, né, é bem interessante e foi desenvolvido há cerca de 10 anos, aprimorado, né, nos últimos 10 anos, buscando realmente representar até 17 tipos de paisagens urbanas, né, considerando ambientes com prédios mais altos, baixos, áreas com prédios mais espaçados entre si, em que a gente pode ter mais predominância de vegetação, áreas com construções mais irregulares e muito adensadas, áreas industriais, também áreas mais naturais, mas que estão ali nesse meio na cidade, né? É importante dizer que, né, apesar de trazer 17 tipos de classes, elas são tanto genéricas para representar, né, uma grande variedade de classes em várias cidades, mas ela tem trazido discussões muito interessantes quando utilizada para meios de análise, né? E exemplo, em estudos populacionais, por exemplo, trazendo a quantidade de população que está sendo exposta a risco ao calor, observa-se como em áreas compactas mais densas, a população tende a estar, né, diante de um calor mais extremo nas cidades, do que comparado a áreas menos densas de construções, que pode ter mais vegetação, mas as áreas mais próximas de favela, que seria essa zona climática 7, segundo aquele sistema de classificação, é uma das que mais apresenta, né, em algumas cidades, esse quantitativo populacional sob sério risco de exposição ao calor.
Também em Campinas e São Paulo já foi feito um estudo, especificamente em áreas mais verticalizadas, horizontais, todas densas, com áreas construídas, em que essas áreas horizontais têm um desconforto térmico, geralmente de 6,5 graus Celsius, a mais do que áreas verticalizadas. E nessas áreas também mais horizontalizadas, a gente tem uma renda, né, de cerca de 25% daquela observada nas áreas mais verticais. Então, isso nos levou a pensar, né, nessa hipótese de que, possivelmente, essa zona climática como meio de análise pode ser interessante para avaliar essa distribuição equitativa do verde urbano, especialmente em cidades do sul global, para ajudá-los nessa questão de enfrentar as altas temperaturas, né? Para isso, foi pensado em 4 perguntas científicas, né, que seria qual o papel da vegetação, né, em ajudar a resfriar esses diferentes ambientes urbanos, as zonas climáticas locais. Pense resolver isso buscando uma revisão sistemática da literatura. Uma segunda questão seria qual que é o papel distributivo mesmo, a equidade distributiva do verde urbano nas cidades do sul global, entendendo, então, se existem alguns padrões relacionados a isso, para ter uma base, né, para a gente poder partir, depois analisar se há variações mesmo nas cidades. Depois, também entender como que as zonas climáticas locais se caracterizam socioeconomicamente, a partir de um mapeamento das zonas climáticas e investigação do seu perfil socioeconômico, e avaliar, de fato, então, como que essa equidade da distribuição do verde urbano pode variar ao longo das zonas climáticas locais, se analisar em cada tipo de região, por exemplo. Agora eu vou detalhar um pouco o primeiro objetivo específico, né, que é avaliar esse efeito da vegetação. A gente pensou em trazer a revisão sistemática, com base no fluxo, né, proposto pelo Prisma, em que a gente busca em diversas bases de literatura e faz uma revisão e usa critérios de remoção de artigos para realmente ter, ao final, aqueles que mais ajude a responder a nossa pergunta. Então, seria trazer artigos em inglês ou português que tragam uma comparação entre mais de uma zona climática local, ao menos, desse efeito da vegetação em reduzir a temperatura, né? Então, que a vegetação também esteja explicitamente mencionada ali e que, eventualmente, outros fatores, normalmente não considerados nessa classificação de zonas climáticas, mas que possam afetar o clima local, como o próprio clima da região, né, os aspectos de relevo e distância a corpos d'água também podem estar nessa discussão, mas o principal foco é realmente sobre as zonas climáticas em relação com a vegetação, né? Então, dados, métodos, suas limitações serão levantados nesses artigos. As classes de zonas climáticas foram mapeadas pelos autores para ajudar uma discussão crítica, né, das evidências com relação ao efeito de resfriamento da vegetação. O primeiro estudo de caso, né, que vai ser desenvolvido em cidades do sul global terá como áreas de estudo as capitais brasileiras, né? Embora a gente esteja falando de um país apenas, mas um país muito extenso, né, que a gente tem diversas características climáticas e também características socioeconômicas que podem servir aí de exemplo para outros estudos, né, a serem realizados em outras cidades do sul global. E como fluxo geral, a gente vai ter uma etapa de extração dessa informação de vegetação a partir de dados satélites, da população a partir de dados do censo e integração desses dados em uma unidade comum de análise, que são células de 200 metros, fornecidas já pelo IBGE, para a gente entender como elas se relacionam. Eu vou detalhar direitinho agora cada uma dessas etapas. Então, basicamente, a extração da vegetação se dá no ambiente do Google Earth Engine, que já provê diversas coleções, o próprio Sentinel-2, que hoje tem imagens, a série, né, de imagens de até 10 metros de resolução espacial, em um ambiente de nuvem que facilita esse processamento para múltiplas cidades. E também permite a construção de códigos para a gente deixar isso para futuros estudos, até mesmo fora do Brasil.
Nessa coleção a gente tem máscaras de nuvens para ajudar a remover pixels com influência de nuvem, e ainda assim a ideia é trazer cerca de 1 ano a 2 anos de imagem, depender, e fazer uma composição a partir da mediana do NDVI, né, que é um índice a ser calculado para realçar essa vegetação em meio a outras feições urbanas. Então, com isso, espera-se ter um produto de imagem de uma composição temporal, com mínima influência de nuvem possível para cada uma das capitais, e como essa composição temporal do NDVI, né, vai trazer uma mediana a partir de uma série temporal de imagens, espera-se que áreas mais arborizadas, sempre verdes, tenham os maiores valores de NDVI, aquelas herbáceas e arbustivas que normalmente são mais afetadas por sazonalidade, onde há esse efeito de sazonalidade, né, tenham valores mais intermediários, e as áreas construídas tenham valores próximos de zero. Pense em fazer uma máscara também dos valores negativos em NDVI, pensando no seguinte, que a água normalmente possui, né, esses valores negativos, mas ela contribui normalmente com a redução da temperatura também. Então, quando a gente traria para a célula de 200 metros um ambiente, por exemplo, com mais água e vegetação do que a área construída, a gente poderia ter um valor ainda muito baixo. Então, a ideia seria tentar manter esses valores mais altos, onde a gente não tem tanta influência das arenas permeáveis, aumentando a temperatura de superfície. Então, só para ter um pouco dessa relação, e realmente que no nosso índice reflita áreas com baixos valores de NDVI para áreas mais impermeáveis, intermediários para áreas mistas e sazonais, e áreas mais densas com a vegetação sempre verde, irrigadas com valores mais altos de NDVI. Com relação aos dados populacionais, as variáveis como população preta, de pardos, indígenas, a população de baixa renda, analfabeta, crianças, adolescentes, mulheres chefes de família e idosos serão as principais variáveis selecionadas a partir do último censo do IBGE, que já começou a divulgar seus resultados, né? A gente espera de ter todos esses dados prontos para a nossa análise. E basicamente, esses dados vêm agregados, né, em setores censitários, que são unidades político-administrativas de tamanhos irregulares, alguns em áreas pouco urbanizadas, né, elas geralmente são bem grandes, esses setores, e é difícil localizar esses residentes. Então, por meio de pontos de endereço, né, da Base de Cadastro Nacional de Endereços para fins estatísticos, que tem dados de moradia, pensa-se em utilizar um mapeamento assimétrico, né, uma técnica para a gente redistribuir, estimar uma população que está em setor censitário para a grade celular de 200 metros, que será a unidade comum de análise, né? Para a gente entender como que essas variáveis populacionais e vegetação se associam, né, vamos utilizar uma análise de regressão multivariável, se essas variáveis não tiverem uma relação espacial. Então, para isso, a gente faz toda uma análise dos resíduos, uma pré-análise, e aplica o índice de Moran para avaliar realmente se há dependência espacial nos resíduos. E, em caso negativo, né, a gente pode utilizar essas próprias equações multivariadas, de regressão múltiplas, para entender como que a vegetação e a população se relacionam através do coeficiente beta. Então, um beta negativo poderá indicar que aquela determinada população, ela normalmente está em uma região de menor densidade de vegetação, ou com mais falta de vegetação. No contrário, se a gente tem dependência espacial dos resíduos, modelos espaciais são mais adequados, né, justamente por eles incluírem o fator de dependência espacial na modelagem. Então, a gente espera que esse índice de vegetação seja influenciado pelo próprio índice de vegetação de células vizinhas, ou que exista algum fator não modelado ali que pode estar influenciando os meus resíduos, né? E, para isso, utiliza-se matriz de vizinhança, que é uma mera representação, mesmo para entender que essa matriz de vizinhança seria um tamanho, né, quantidade de células considerada vizinho de cada observação. Normalmente, a gente usa uma função do inverso da distância para a gente dar maior peso às observações próximas a cada valor observado. A segunda
estudo de caso, vai avaliar o perfil socioeconômico, né, também nas capitais brasileiras, utilizando de duas estratégias. Uma, inserindo os dados do IBGE, né, caracterizando as moradias no sistema de classificação, para a gente entender a importância dessas variáveis socioeconômicas, e também avaliando a distribuição dos grupos populacionais do primeiro estudo de caso ao longo dessas zonas climáticas locais, que serão mapeadas. Esse mapeamento de zona climática, hoje existe um portal já há um tempo, né, especialmente nos últimos 2 anos, um gerador de zonas climáticas baseado em diversos atributos coletados a partir de dados de satélites, que é o gerador de zonas climáticas que fica nesse portal, o DAPT, né? Ele basicamente utiliza dados do Landsat 8, Sentinel-2, Sentinel-1, inúmeros atributos que foram detalhados no manuscrito, mas que realça sombra, realça solo exposto e a vegetação no meio urbano, também dão indicação de altura dos elementos, né? Mas que ainda enfrenta alguns problemas para realmente oferecer classificações mais exatas com relação às áreas que têm diferença de altura. Então, tentando melhorar essa classificação também, a gente vai fazer essa proposta de mapeamento. Basicamente, esse mapeamento é uma parte de classificação supervisionada, em que vão se coletar amostras, aqui eu trago alguns exemplos, né? E a gente tem um processo de coletar e reamostrar para tentar ir melhorando o mapa. Uma vez que eu chego numa amostra que eu fico mais satisfeito das qualidades dessa amostra, eu vou utilizá-las, né, para comparar um segundo conjunto de dados que vai inserir, então, esses dados do IBGE, como, por exemplo, abastecimento, o nível de abastecimento de água e de esgoto, a renda das moradias, o número de casas, de apartamentos, né, de moradias, que todas podem ajudar a caracterizar algumas dessas zonas, como a zona 7, que normalmente são de áreas mais precárias, a zona 1, 2, 4, 5, que normalmente relacionam muito com relação à altura, que são áreas de prédios médios a altos, né? Ou também em relação à densidade dessas moradias. O Random Forest, que é um classificador supervisionado escolhido, entre alguns motivos, por também nos fornecer essa quantidade, esse valor, né, a importância de cada um dos atributos no processo de classificação. Então, espera-se que esses atributos possam aparecer elencados entre os atributos do dado satélite como tendo tido alguma importância na classificação. E esse ranking, né, pode nos mostrar qual desses atributos tem maior relevância. Mas, para fazer a comparação dos mapeamentos, espera-se fazer 25 rounds, né, de classificação, que será programado, né, em código, para poder não só ter uma métrica de acurácia, né, de exatidão, mas sim uma distribuição das exatidões para cada um dos datasets, que é um modo empregado, né, para as classificações no gerador de zonas climáticas também. E vale falar de um indicador de exatidão muito empregado nos estudos das zonas climáticas locais, que é a exatidão global ponderada. Por que isso? Né? As zonas climáticas são bem complexas, têm muitas classes e muitas têm muito mais similaridade entre si do que outras zonas. Por exemplo, a zona 1 e 2 diferem-se muito pela diferença de altura das construções. O que já a zona 1 e a G, que representa corpos d'água, são totalmente diferentes. Então, essa abordagem, né, de exatidão global ponderada, ela vai penalizar principalmente os erros entre classes, né, erros de classificação entre classes que são muito diferentes entre si. Né? Já as que são muito similares são, digamos, perdoadas, mas, na verdade, então, o indicador, ele nos traria, né, entre dois mapas com uma exatidão global ponderada menor, aquele com um menor valor estaria indicando, né, erros que não seriam tão esperados na classificação. Então, é mais para ajudar também nesse processo a indicar a qualidade dos mapas. E, por fim, o segundo modo de avaliar essa distribuição socioeconômica seria eu propus até uma matriz de Boxplot para a gente avaliar a distribuição dessa proporção da população do primeiro estudo de caso, mas em outras formas, por exemplo, seriam mapas de calor, distribuindo para a gente observar realmente a quantidade, a média, né, da proporção de cada grupo
nas zonas climáticas locais. Então, ajuda a gente a visualizar esses padrões, né? Por exemplo, aqui a gente tem uma densidade populacional bem mais alta nas zonas realmente que são mais densas. Esse exercício que eu apresentei, né, esse resultado que eu apresentei, ele vem de um exercício anterior que eu já iniciei junto com um colega da Geografia da USP, em que a gente fez um mapeamento a partir do gerador de zonas climáticas para as capitais brasileiras, utilizando, então, amostras. A gente já tem um primeiro indicativo de amostras, são mapas ainda para serem melhorados, né, durante essa tese, mas há um caminho iniciado. Por fim, o último estudo de caso vai realmente ser mais específico com relação a algumas cidades, pela maior densidade de análise, mas que cubra diferentes regiões do país com relação a macroclimas e também com relações a características socioeconômicas. A ideia seria trazer das zonas climáticas mapeadas no estudo de caso 2, alguns arranjos de zonas que possam ter alguma relação com o clima para ajudar na discussão, né, da importância da vegetação em relação à temperatura. Por exemplo, áreas que têm construções apenas mais baixas, né, do que outras, espera-se que a vegetação tenha um papel ainda mais importante em proteger a população contra radiação solar direta, por exemplo. Então, seria interessante avaliar por regiões que têm essa relação climática a equidade distributiva da vegetação também. Um outro exemplo seria também fazer arranjos por abundância de vegetação, né? Olhar, por exemplo, em áreas que têm, mesmo que tenham um nível de vegetação mais alto normalmente, mas como a gente está trabalhando com LDVI, a gente tem um gradiente de vegetação e que pode ser influenciado pela sazonalidade. Será interessante para ver se talvez áreas que são sazonais, né, que têm um inverno seco e quente, como no centro-oeste brasileiro, se eventualmente as pessoas também, né, que moram nessas áreas com NDVI menor, né, ou não, né? Então, essa análise vai ajudar a revelar um pouco disso. Então, basicamente, será trazer os mesmos dados, né, utilizado no estudo de caso 1, para esse sistema de análise com a regressão espacial ou a regressão multivariáveis. Então, de resultados esperados, né, seria avançar nessa discussão da equidade distributiva do verde urbano, utilizando como meio as zonas climáticas locais, e ajudar nessas discussões sobre aumento da temperatura no sul global. E faríamos isso através da revisão sistemática, que seria um produto inédito, pensando na importância da vegetação para resfriar, para ajudar a diminuir a temperatura das zonas climáticas locais. No segundo momento, trazendo estudos de caso que revelem, né, essas regras e algumas particularidades de algumas das cidades brasileiras representativas do sul global. Então, de ter pessoas, quais pessoas são essas que estão vivendo em regiões de baixa oferta de vegetação, ter um perfil socioeconômico das zonas climáticas também apresentado, né, por meio de um mapeamento e também resultados que evidenciem os padrões socioeconômicos de cada uma das zonas. E, por fim, fechar com esse entendimento melhor de como que a equidade de distribuição do verde urbano pode variar entre as zonas climáticas locais. Estamos pensando, então, a gente vai ter uma fase de desenvolvimento dessa pesquisa no Canadá, contemplado com uma bolsa de programa de internacionalização da CAPES, né, que vai ser de dezembro até outubro do ano que vem. E nesse momento a gente vai, né, durante essa fase, nós vamos desenvolver a revisão sistemática e também o primeiro estudo de caso, e as demais etapas serão realizadas aqui no Brasil. E eu gostaria, então, de destacar esses dois laboratórios, né? Pois a gente tem muito apoio dos nossos colegas de laboratórios, dos nossos amigos, e já de antemão agradecer, então, ao LIS, Laboratório de Investigação de Sistemas Socioambientais do INPE, e também a esses colegas que eu devo conhecer em breve. Agradeço, desculpe pelo nervosismo, acho que foi muito hoje, além da conta, mas é isso aí, vamos para a arguição, então. Deixa eu parar de compartilhar a tela para ver vocês.
Obrigada, Bruno. Não, nem deu para perceber seu nervosismo. Você Não. passa muito bem, né? Bastante tranquilo. Só um instantinho, Bel, só parar a transmissão aqui do YouTube. Aí, prontinho. Bel, posso pôr para gravar agora a parte da arguição?